Fala família Parma, aqui é o Anderson, bem-vindo ao canal. Vamos analisar o Vasco da Gama, próximo adversário do Verdão nesse domingo. Vamos ver aí o que o Vasco fez até agora no campeonato. Mas antes, se inscreva no canal, deixa um like, um comentário. A análise do Criciúma teve mais de 70 visualizações, mas não teve nenhum inscrito, nenhum like. E a análise foi certeira, hein, pessoal? Então dá essa moral aí pra gente. O canal tá começando agora. Tá difícil conciliar trabalho e canal. Então, pessoal, dá um crédito aí pra gente. Então, vamos ver aí quem é o Vasco da Gama. Vamos ver se tá difícil de ganhar do Vasco. O Vasco, ele tá em 8º lugar com 25 jogos, 35 pontos, 10 vitórias, 5 derrotas, 10 empates, fez 30 gols, tomou 35 e o saldo de -5. Nos últimos 5 jogos foram vitória, empate, vitória, vitória e empate. Tá invicto aí nos últimos 5 jogos aí no Campeonato Brasileiro, né? E o próximo jogo é contra o Palmeiras pela 27ª rodada no estádio Mané Garrincha em Brasília às 16 horas. A campanha do Vasco como mandante, o Vasco é o mandante do jogo, tá, pessoal? É a seguinte: ele tem a 9ª colocação, foram 12 jogos como mandante, com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fez 24 pontos, marcou 20 gols, tomou 17 e tem um saldo de 3 gols. Essa é a escalação do Vasco contra o Flamengo. O Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Esforça, Jean David, Payet, David e Paulo Vegetti. O esquema tático foi o 4-2-3-1. Só que na televisão o esquema tático que apareceu lá foi o 4-3-3. Eu assisti o jogo para poder fazer aqui a análise. Eu vi um 4-2-3-1, né? Tô mais aqui pelo aplicativo aqui do que eu vi lá pela televisão. Para mim, o ponto forte do Vasco durante o jogo contra o Flamengo, ali foi bem nítido, né? O Vasco se defendendo o tempo todo. Foi legal de ver porque mostrou ali no jogo um time muito superior tecnicamente e taticamente do Flamengo, e o time do Vasco, um time mais, vamos dizer assim, um time mais humilde, jogando mais na raça. Então foi legal de ver isso daí em campo, né? Um time bem superior com um time contra um time mais inferior tecnicamente, né? Ataque contra defesa praticamente o jogo inteiro. E é claro que a defesa do Vasco, pelo menos nesse jogo, se sobressaiu. Então aqui eu destaquei a defesa do Vasco como ponto forte. É claro que é um jogo atípico porque é um clássico, né? Flamengo contra Vasco. E os jogadores uma outra adrenalina no jogo. Não é um jogo comum. Então é mais raça, mais disposição, né? É uma outra atmosfera. Então nesse jogo, toda a defesa do Vasco foi muito bem. Ali um pouco abaixo
no setor defensivo do Vasco o esforço, na minha opinião. E eu ia falar sobre o ataque do Vasco, mas aí eu vou falar ali nos pontos fracos, né? Então, eu achei que os pontos fortes do Vasco foi a defesa. Apesar de nos dados, nas estatísticas, que o Vasco ter tomado 35 gols e tá com saldo negativo de -5, eu achei uma boa defesa. Isso daqui não representa necessariamente, esses números não representam necessariamente se é uma defesa boa ou ruim. Às vezes tem setores do time que não está correspondendo e sobrecarregando a defesa. Pode ser que os atacantes não estão voltando para marcar, ajudar o meio campo está falhando em proteger a defesa, volante. Então isso tudo sobrecarrega o sistema defensivo e a defesa, né, fica complicada ali e vem tomando bastante gols. Então, às vezes esses números aí não mostram a realidade ali do time em campo, né? Então tem vários fatores ali que pode complicar ali a vida dessa parte aí do time, né? No caso, a defesa do Vasco. Aqui nessa parte que coloquei como destaque, mas eu coloquei mais como destaque assim. Eu precisava colocar um destaque, né? No jogo, o lateral direito, o Paulo Henrique, ele foi muito bem. Ponto forte dele foi a forte marcação, o bom posicionamento. Ponto fraco assim em si, ele não demonstrou nenhum. Apoiou muito bem no ataque quando precisou. E o Vasco, ele concentrou o jogo inteiro em cima dele. Com Bruno Henrique, com Alexandro, com Plata. Os caras infernizaram o jogo inteiro pelo ataque lado esquerdo do Flamengo. E o Paulo Henrique se saiu muito bem por ali. Com a ele defendendo ali, com a proteção do Hugo Moura, com o Maicon, né? O Jean David aqui, na minha opinião, foi muito mal, tanto no ataque também quanto para recompor, para ajudar, foi ruim. Tanto que foi um dos primeiros a ser substituído, se eu não me engano. Então, tanto que o Paulo Henrique, se eu não me engano, ele teve a maior nota do time. Foi muito bem. E quem substituiu ele, que foi o Puma, também acabou entrando muito bem. Agora, esse centroavante do Vasco, esse Veguete aí, acho que se não me engano é um argentino, é artilheiro do Vasco, ele tem 8 gols. É um centroavante trombador. Ele sobrou na frente dele é caixa, porém ele não tem muita qualidade técnica. Ele é um bom cabeceador, um bom, vamos dizer assim, um bom arremate. Porém, o cara tem um péssimo passe de bola, o cara tem um péssimo controle de bola. Meu, horrível. Ele perdeu bolas, perdeu 2 bolas de forma assim bizonha no jogo, inclusive uma perto do final do jogo que ele puxou ele teve um lançamento, agora eu não me recordo de qual jogador, acho que foi do Coutinho. Lançou ele, o Veguete lá, o Vegete, ele ia entrar sozinho, ele conseguiu se enrolar com a bola e, meu, perdeu pro defensor do Flamengo. Foi assim um lance assim bizonho. Aí o narrador falou que ele estava cansado. Pra mim assim foi assim uma falha técnica assim de uma deficiência técnica assim grotesca. Mas o cara tem 8 gols, né? Então aqui eu coloquei como destaque. O outro atacante aí pela esquerda, aí, o David, ele foi bem, ajudou voltou para marcar, atacou bem, chutou a gol. Achei um atacante veloz,
Tal, razoavelmente bem. Pontos fracos do Vasco. Para mim, todo o sistema de ataque do Vasco é um ponto fraco do Vasco. Tanto seu centroavante como seu trio de atacante é um ponto muito fraco. Tanto que, se eu não me engano, ele está em 12º ali, lugar como melhor ataque, com apenas 30 gols. 12º ou 11º. Eu fiz ali uma conta ali rapidamente. E é um ataque pouco efetivo. É um ataque que não volta para ajudar o meio-campo, né? E o seu centroavante ali é um bom. Ele é matador, porém, tecnicamente, o cara é péssimo. Controle de bola, passe. É complicado, viu? Assistir o jogo Flamengo e Vasco ali com mais calma, achei assim um negócio assim terrível. E pra mim esse sistema, esse setor do Vasco aí é o ponto mais fraco aí do Vasco. E eu achei o ponto mais forte do Vasco o sistema defensivo do Vasco. Mas como eu falei, era clássico. E clássico é clássico, é um outro tipo de jogo. Talvez um jogo normal, como Palmeiras e Vasco, talvez não seja aquela loucura toda de um clássico, né? Então, talvez nessa atmosfera de um jogo comum, o Palmeiras possa tirar vantagem disso daí, até porque o Palmeiras também é um time superior ao do Vasco, no meu entender, em todos os setores. Claro que isso não transforma, não deixa o jogo fácil. Acredito que ao longo dos 90 minutos o Palmeiras possa construir um resultado positivo. O Vasco melhorou muito ao longo do campeonato, tanto que não perdeu os últimos 5 jogos, né? E tá na semifinal da Copa do Brasil. Só que o jogo da Copa do Brasil é daqui a 10 dias mais ou menos, então provavelmente o Vasco vai entrar com o time titular, não vai poupar ninguém e vai entrar para ganhar do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que vir com força total e o Abel tem que saber escalar, principalmente com a falta aí com a lesão do menino Estevão aí, não vai jogar. E era onde que é um dos pontos que o menino poderia ali destruir com a defesa aqui do Vasco, onde o esforço, na minha opinião, jogou mal e o Lucas Piton também veio um pouco abaixo dentro desse sistema defensivo do Vasco, onde o Estevão podia, dessa vez aqui, ao contrário da análise do Criciúma e ao contrário do Atlético Paranaense, onde os setores direito daqueles times era o mais fraco, aqui o setor esquerdo defensivo do Vasco é o mais fraco e onde o Estevão poderia arrebentar, né? Então ele machucou, lesionou, não vai jogar aí os próximos 3, 4, 5 jogos e o Abel vai ter que dar o jeito dele. E é isso, pessoal. Essa daí foi a análise do Vasco. Isso foi o que o Vasco fez no campeonato. É um adversário duro, complicado. A maior parte aí da fonte de consulta aí foi o aplicativo, o site da SofaScore. Alguns outros canais aí como Fancicane, o Análise Verdão, o canal do Fragoso, entre outros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez aí, dá uma moral pra gente aí, se inscreva no canal, deixa um like, um comentário, um forte abraço e valeu!